Hoje eu quero te ensinar duas técnicas de chute para provas do Sebrasp que, se você fizer certo, são infalíveis. Você pode ganhar muitos pontos com isso. Fica aqui até o final desse vídeo para ver sua concorrência chorar de desespero. Pessoal, a gente já sabe que nas provas do Sebrasp de certo e errado, se você errar uma questão, você ganha menos um ponto. Se você acertar, você ganha um. Então, se você errar uma questão, ela vai anular uma questão que você acertou e vai ser como se você tivesse deixado as duas em branco. Consequentemente, aquele chute intuitivo, sabe? Eu acho que é questão C, eu acho que essa questão é E. Não é recomendado, porque você pode ser muito falho nessa sua interpretação da questão, nesse seu achismo, e acabar perdendo muito ponto. Porém, existem duas técnicas de chute que são de fato relevantes, são de fato importantes, e elas não tem como falhar se você aplicar de maneira correta. Vem comigo que eu vou te explicar a primeira. A primeira técnica de chute do Sebrasp é composta por duas premissas. A primeira premissa é: nas provas do Sebrasp, em regra, as questões são 50% certas, 50% erradas. Ou seja, 50% tem o gabarito C, 50% tem o gabarito E. Então, se a gente tem lá uma prova de 120 questões, dessas 120 a gente vai ter 60 questões com gabarito certo e 60 questões com gabarito de errado. O que isso significa e por que isso é importante para você? Se você duvidar disso que eu estou falando, eu te digo que o próprio Sebrasp já admitiu isso. Por que o Sebrasp faz isso? Imagine que, ao invés dessa distribuição aqui isonômica entre as alternativas certo e errado, imagine que você tem aí um gabarito onde você tem 100 C e 20 E. Ora, se um cara que não sabe nada for fazer essa prova e ele fala assim: eu vou aqui marcar tudo na louca, eu vou botar tudo C. Esse cara que não sabe de nada, ele vai fechar 80 pontos, que é 100 das que ele acertou, menos 20. Consegue entender? Então, para o Sebrasp evitar que pessoas que não têm conhecimento, que não se prepararam de fato, consigam uma boa pontuação na prova, eles costumam equilibrar em 50%, tá? O que acontece? No Sebrasp hoje, essa distribuição, ela não é exatamente, necessariamente, 60 é 60 errado. Pode ser que você tenha 61 certo, 59 errado, ou até mesmo 62 certo, 58 errado, mas não costuma variar muito. Quanto maior for ficando a diferença entre esses dois números aqui, menor a probabilidade de esse seu gabarito da sua prova, entende? Na pior das hipóteses, uma prova que eu já vi tinha 64 questões certas e 56 errado, tá? Mas assim, é muito raro. A maioria das provas vai ter leves variações desse cenário ideal aqui de 60-60. Então vamos trabalhar com ele aqui para a gente entender como que essa técnica de chute funciona. Vamos supor que você, das 120 questões da sua prova, vamos colocar aqui cenário 1. Das 120 questões da sua prova, você marcou apenas 100. E dessas 100, você tem 55 com gabarito C e 45 com o gabarito E. O que você vai fazer? Aqui a gente tem a nossa premissa 2. A premissa 2 é a de que você só pode marcar as questões dessas 100 aqui, sem ser aquelas que você vai marcar agora pela técnica do chute. As que você marcou previamente, você só pode marcar se você tiver certeza do que você está fazendo. Então, se você já sabe qual é o erro, não, essa palavra está trocada, a CESP aqui faltou esse ponto aqui para a questão estar certa. Então, se você sabe com convicção qual é o gabarito daquela questão, você marca. Essas em branco vão ser justamente aquelas que você não tem certeza, não vem com chute intuitivo para depois aplicar essa técnica. Não vai dar certo, você vai se perder, você vai perder muitos pontos. Então, marque apenas o que você tem certeza no primeiro momento. Tá. E aí vamos supor que esse é o seu cenário. 55C, 45 erradas. Ora, faltam ainda 20 questões que você deixou em branco. Dessas 20 questões, para a gente chegar nesse cenário daqui, eu preciso ainda de 5 questões com gabarito C e 15 questões com gabarito errado. Só que eu não sei onde estão essas 5C dentro dessas 20. Eu não sei quais são erradas e quais são certas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 20 e vou jogar eu vou jogar E em todas elas. Por quê? Porque a maioria dessas 20 questões aqui é E, porque ainda faltam 15 questões E. Entende? Então, para atingir esse cenário aqui, eu ainda tenho 15 questões cujo gabarito é E e 5 com o gabarito C. Então, dessas 20 aqui, se eu jogar tudo na E,
eu vou acertar 15 questões, porque eu tenho 15 com gabarito E ainda sem marcar. E aí, dentro dessas 20, eu vou errar 5 questões, porque 5 dessas 20, que eu não sei quais são, tem o gabarito C, então vou ter 5 erradas. Como que a gente calcula a nossa pontuação líquida na prova do Sebrasp? As questões que você acertou, menos a que você errou. Então eu acertei 15 e errei 5. Qual vai ser minha pontuação líquida dessas 20 que eu chutei? 10 pontos. 10 pontos líquidos podem fazer a diferença entre você estar no primeiro lugar e você não ser aprovado. É o meu caso em 2016. Eu fiz 110 pontos na prova do Sebrasp, eu fiquei em primeiro lugar. Se eu tivesse tirado 100 pontos, eu não teria passado no concurso, nem na última vaga. Agora vamos para um segundo cenário. Imagine que você marcou, ao invés de 55C e 45E, 60C. E você marcou 40E. Então veja, melhor ainda. Essa técnica vai mais bem funcionar para você se você tiver um quantitativo aqui, seja esse C ou seja esse E, muito próximo de 60. Quanto mais próximo de 60, melhor. Porque quer dizer que todas as outras questões em branco que você deixou de marcar vão ter mais questões da outra. Entende? Por exemplo, nesse caso aqui, você marcou 60C e deixou 40E e marcou 40E, deixou 20 em branco. Essas 20 aqui, o que você vai fazer? Vai jogar tudo na E, meu amigo. Por quê? Essas 40 aqui ainda precisam ser completadas para chegar nesse cenário ideal aqui com 20 questões, que é exatamente o quantitativo de questões que você deixou em branco. Então a sua probabilidade de acertar todas ou quase todas aqui é enorme. Suponha que o gabarito aqui no final das contas seja 61C e 59E. Aí você pegou e jogou tudo aqui, 20 na E. Você acertou 19 questões E, porque veja que dessas 20 aqui que faltam, eu ainda tenho 19 que o gabarito é E. Então eu acertei 19 questões e errei uma porque eu ainda tinha uma C. Entende? Qual foi minha pontuação aqui? 18 pontos líquidos. Então entenda que você pode ganhar muito ponto se você fizer certo. Agora você precisa seguir as premissas à risca. Marque apenas o que você tem certeza. Vamos para um outro cenário. Quando que isso aqui não seria muito interessante para você? Imagine que você, dessas 100 questões aqui que você marcou, você tem lá 50 erradas e 50 certas. Aí, meu amigo, complicou. Você não vai usar essa técnica. Por quê? Das 20 que estão faltando, você tem lá, para chegar nesse cenário ideal, aqui 10 de cada uma. Só que você não sabe qual é. Então veja que, por exemplo, se você escolher aleatoriamente aqui o C ou E, para jogar nas 20 questões, vamos supor que você coloque lá as 20 questões na letra C. Só que o seu gabarito, no final das contas, era 63E e 57C. Aí o que você fez aqui? Você jogou essas 20 aqui na C, só que só 7 delas, se você tiver acertado esse gabarito, né, dessas 100 que você marcou antes, só 7 dessas 20 tinha de fato o gabarito C. Então quantas que você acertou? 7. E quantas que você perdeu? As outras 13 que você marcou. Então, meu amigo, você fez aí a proeza de perder 6 pontos. Entende? Então, quando que você vai fazer isso? Quando tiver variação, quando tiver diferença entre esses quantitativos aqui, e quanto mais próximo de 60 for, você tem uma maior chance de sucesso em aplicar essa técnica de chute. E eu tô falando aqui, tô alterando os cenários e deixando esse número aqui, né? Sempre no cenário 1, mas a gente já tá no cenário 4. Então, vamos colocar lá, você marcou 100 questões. E aí dessas 100, meu amigo, você viu que são 80C e 20E. Você não só não vai aplicar essa técnica de chute, como você pode rever o seu gabarito dessa 100 aqui, porque 80C e 40E, ainda que as outras 20 que você deixou em branco seja tudo E, esse gabarito não existe no Sebrasp. É próximo disso aqui, 60-60. Então, se o seu gabarito tiver muito mais de uma de 60, pode esquecer. Reveja que você não cumpriu com essa premissa 2 aqui. Você não marcou só o que você tinha certeza, você errou muita questão. Eu apliquei essa técnica de chute em todas as provas do Sebrasp que eu fiz até hoje, foram 3. INSS, PRF e PF. Em todas elas, isso aqui me beneficiou, tá? Então, se você seguir corretamente com as premissas, não tem chance de dar errado, porque o Sebrasp não vai fugir muito disso aqui. Agora a gente vai para uma segunda técnica de chute do Sebrasp. Essa eu nunca apliquei por um motivo muito simples. Eu não sabia da existência dela até o momento que eu fiz a minha última prova do Sebrasp. Porém, ela também promete
te dar muitos pontos aí e ela, na verdade, essa aqui é muito interessante. Olha só, essa premissa 2 permanece, tá? Você só pode marcar o que você tem certeza. Mas a premissa 1 não vai ser mais 60-60. Vai ser o seguinte, num grupo de 5 questões, você vai ter 3 questões com um gabarito e 2 com outro. Ou seja, você vai ter 3 erradas e 2 certas, ou 3 certas e 2 erradas. Então vamos aqui para os nossos cenários para a gente entender de fato como é que isso funciona. Cenário 1. Vamos supor que você marcou lá as questões de 16 a 20. Aqui eu tenho 5 questões. 2, 3, 4, 5. Lucas, mas 16 a 20 é a diferença só dá 4. 16, 17, 18, 19 e 20. 5 questões, tá? Então, beleza. Você marcou aqui 5 questões. Vamos supor que o seu gabarito aqui tenha sido C, essa aqui você deixou em branco, C, E. E você tem convicção dessas 4 que você marcou, tá? Veja que para chegar nesse padrão aqui, a única possibilidade é que essa aqui do meio que está faltando tem o gabarito E. Então você vai sem medo e coloca E aqui. Se você tivesse marcado aqui, ao invés de E, essa C também, meu amigo, pode vir sem medo aqui e jogar um E aqui também. Porque você chegou num cenário que não obedece a isso, que é mais raro. Mais raro ainda é você ter 5 em sequência do mesmo gabarito. C, 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 C. Então a probabilidade de que essa do meio que você deixou em branco seja E é muito maior do que ela seja C. Então se você chutar aqui, você tem uma maior possibilidade de ganhar a sua questão, entendeu? Agora vamos supor que você marcou da seguinte maneira. Essas duas aqui questões iniciais foram C, só que as duas últimas foram E. E aí? O que você vai colocar aqui para atingir nesse padrão? Você não vai marcar, você vai deixar em branco, porque você não vai conseguir aplicar essa técnica de chute. Afinal, seja que C ou seja que E, essa premissa vai ser atendida, entende? Então, de qualquer forma, você está dentro do padrão, só que você não sabe qual é, se é C ou E. Então, 50% de chance de errar, 50% de chance de acertar, deixa em branco. Vamos para um outro cenário agora. Agora eu vou mudar aqui em cima. Cenário 2. Você não marcou 4 questões, você marcou 3. 3 questões. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você colocou C, C, C. Você já entendeu, né? O que eu vou marcar aqui? E. Porque eu estou querendo seguir esse padrão. Se eu já tenho 3 de uma, ora, as outras 2 vão atender esse padrão aqui e vão ser gabarito E. Pode ser que eu erre uma dessas aqui se o Sebrasp colocar daquela forma que é um pouco mais rara, de 4 e 1, e essa aqui ser C na verdade, né? Só que eu marquei E. Aí o que acontece? Essa questão aqui eu vou ter acertado, que eu marquei E e ela de fato é, e essa aqui eu vou ter errado, porque eu marquei E, só que ela é C. E aí o que acontece? Eu vou ter ganho 1 ponto nessa, menos 1 ponto dessa que eu errei. Qual vai ser meu resultado? 0. Não ganhei nem perdi. Então essa técnica não me prejudicou, entende? Então na pior das hipóteses você não vai ser prejudicado, a não ser que você entre em um caso raríssimo desses que eu falei, com tudo C. Mas isso aqui é muito raro. E eu vou mostrar para vocês aqui nas provas. Agora vamos aqui para um cenário 3. Você não marcou mais 3 questões. Você marcou 2 questões. E aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Se você marcou aqui C e C, meu amigo, para chegar nesse padrão, você tem ou dessas 3 questões aqui, ou todas vão ser E, ou 2 delas vão ser E e uma vai ser C, independentemente da posição, tá? Você vai ter uma dessas situações. Se você pegar aqui e colocar E e E, veja que se esse for o seu gabarito, você acertou as 3. Você ganhou mais 3 pontos. Se esse for o seu cenário, você acertou essas 2 primeiras e errou essa. Então você vai ter 2 pontos aqui, menos 1, mais 1 ponto. Então você saiu no lucro de toda forma, meu patrão. Agora imagine que, ao invés de marcar nas 2 questões que você inicialmente tinha colocado, ao invés de ser 2 da mesma, foi 1 de cada.
C e E. E aí? O que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Aquela outra situação que eu falei, quando você marcar 4 questões e for 2 C e 2 E. Você não vai marcar, porque você não sabe, né, dessas 3 aqui que tá faltando, se a maioria vai ser C ou se a maioria vai ser E. No que você não sabe, você não vai marcar nada. Você conseguiu entender? Isso aqui é extremamente relevante, porque veja que com 2 questões, sabendo apenas 40% das questões, porque aqui tem 5, você só sabe 2, você dá 40%, você pode chegar a uma situação de acertar 100% das questões. Olha só, como essa técnica é valiosa. E agora a gente vai ver nas provas, os gabaritos definitivos, como isso de fato é verdade. Eu não estou inventando isso. Dá uma olhada. Essa aqui é a prova de técnico de seguro social que eu fiz. Essa prova, ela tem 56 questões certas, 59 questões erradas e 5 anuladas. Essas 5, muito possivelmente, seriam 4 para C e 1 para E, equilibrando 60-60. Ou, deixando ali o gabarito 61, 59, mas é sempre nessa faixa de equilibrar em 50% para cada alternativa. Agora dá só uma olhada na visão da segunda técnica. Se a gente dividir aqui em 24 blocos de 5 questões, em apenas 5 deles não há o padrão que a gente falou. Então você tem aí quase 80% de blocos de 5 questões que de fato segue aquele padrão que a gente viu. Então, se em todos esses blocos você tivesse que chutar, você teria um aproveitamento aí de 80%. Isso é incrível. Agora dá uma olhada nessa prova da PRF. O gabarito ficou assim dividido da questão 1 até a 8 e depois da 9 até a 120. Mas essa prova aqui, ela teve 53 questões certas, 57 erradas, veja que nenhuma passou dos 60. E por que a gente teve 53, já que é as duas próximas de 60? Porque a gente teve 10 questões anuladas, né? Então, muito provavelmente dessas 10 anuladas, o Sebrasp tinha atribuído aí a grande maioria para o gabarito C, equilibrando ali perto de 60, tanto C quanto E. Só que aí com as anulações a gente teve essa redução de 53 certas e 57 erradas. Dá uma olhada aqui comigo agora. Apesar da divisão aqui dos gabaritos, né? Agora dá pra gente visualizar melhor. A gente tem apenas 2 grupos aqui que não correspondem a esse padrão que a gente colocou, que são os grupos de 21 a 25 e 111 a 115. Então a gente tem aqui 24 grupos, dos quais 22 seguem o padrão que a gente colocou. Então você vai ter um aproveitamento aqui de 92%. Se você chutasse todos os grupos de 5 questões, você teria êxito em 92% deles. Bom, e se você não está satisfeito com isso, achando que pode ser que o Sebrasp mude, pode ser que isso não aconteça na sua prova, eu quero te mostrar matematicamente que não é simplesmente que o Sebrasp quer fazer isso, é porque as probabilidades, matematicamente falando mesmo, né, de que isso aconteça são maiores. Se eu tenho 5 questões para marcar, elas são independentes entre si, e eu tenho 2 possibilidades para cada uma dessas questões, ou seja, eu posso marcar o C ou E, eu tenho 2 possibilidades para 5 questões que são independentes. Eu não vou explicar em detalhes agora, mas matematicamente isso significa que eu tenho 2 elevado a 5 possibilidades de combinação de gabarito dessas 5 questões. Ou seja, se é CCCCCC, se é EEEE, se é CECEE, todas essas formas diferentes de combinar o gabarito, né, somam 32 possibilidades. Então vejam, 2 elevado a 5 são 32. Eu tenho 32 possibilidades no total. Dessas 32, eu posso ter CCCCC ou EEEE. Essa aqui é quando eu tenho 5 a 0, certo? 5 de um só gabarito e 0 do outro. Então eu tenho apenas 2 possibilidades. Veja que 2 dentro dessas 32 são 5 a 0, certo? Aí eu tenho o cenário de 4 a 1. Esse cenário de 4 a 1, não vou fazer aqui agora com detalhes, mas ele vai dar 10 possibilidades. Então, dessas 32, eu tenho outras 10 que são 4 por 1. Todas as demais são 3 por 2. Então, veja, 32 menos 2 menos 10 vai me dar 20.
Ou seja, se o Sebrasp estabelecer esse gabarito de forma totalmente aleatória, eles não querem fazer esse 3x2 totalmente aleatório, a probabilidade é que 20 de 32 possibilidades seja com um gabarito correspondendo àquele padrão que a gente viu. Isso vai dar para a gente um aproveitamento percentual de 62,5%, meu amigo. Então, estatisticamente, matematicamente falando para você, convém que você marque assim, porque a única chance disso dar errado é se o Sebrasp deliberadamente falar, não, eu não vou seguir esse 3x2, eu vou colocar mais 4x1 ou 5x0, o que na prática não acontece. Aí você me pergunta, Lucas, você apresentou essas duas técnicas de chute, mas qual é a que eu devo usar? Depende. Como que é o seu gabarito? Depois que você marcar todas as questões que você tem certeza, como é que ficou? Dividindo ali nos grupos de 5, você teve muitos grupos que você marcou 4, 3 questões que podem te dar uma segurança maior para deduzir aquelas que estão sobrando? Vai nela. Caso contrário, usa de 60 a 60. Se você contabilizou ali e você viu que você tem ou de certo ou de errado ali próximo de 60 e você marcou com bastante convicção, pega e joga as demais tudo na outra alternativa, na E no caso, se você tiver marcado ali a maioria certa, né? Se você tiver marcado ali a maioria errada, perto de 60 também joga o resto todo na C. Aí vai ser da sua gestão na hora que você estiver fazendo a sua prova, mas você precisa fazer com sabedoria, você precisa entender como a técnica de chute funciona para que você consiga pensar lá na hora da prova qual vai ser a que melhor vai se aplicar para você. Se você ficou com alguma dúvida, assista esse vídeo novamente, para que você veja com mais calma e entenda como que você vai utilizar isso. Se você gostou dessa técnica de chute, deixa o seu like aí nesse vídeo. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma live aqui nesse canal ensinando raciocínio lógico de acordo com o edital do INSS para você que não teve tempo de estudar, para você que não entende muito de raciocínio lógico, eu quero te explicar de forma fácil e em curto período de tempo para que você de fato aprenda e leve algumas questões ali na sua prova, tá? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação dessa live e ficar por dentro do que a gente vai ter aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esquece de dar o like e a gente se vê aí num próximo vídeo falando de concursos públicos. Valeu!